E aí galera, como é que vocês estão? Pessoal, eu sou o professor Kelson aqui do Física e nossa aula de hoje é roldanas Tales exponencial em Moitão. Galera, vamos calcular a força aplicada para suspender, erguer um objeto pesado, um bloco, por exemplo, sem utilizar fórmulas, galera, somente analisando as forças que atuam nas roldanas, nas polias. Então, galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Não esqueça de dar o joinha, galera, que é muito importante para o canal. Se você tiver alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Então, galera, sem mais demoras, bora lá para a aula. Então aqui, galera, nós temos uma máquina bem simples, aqui é uma talha exponencial, vocês podem ver que estão várias roldanas, né? Vamos começar com essa aqui. Bom, essa aqui é uma máquina simples que tem uma roldana fixa aqui numa estrutura ou num teto, por exemplo, e está sendo aplicada uma força aqui nessa corda, nesse fio, para segurar em equilíbrio esse bloco ou até mesmo puxá-lo com velocidade constante, beleza? Então, bom, se eu estou aplicando essa força neste fio, então eu estou tracionando esse fio. Então eu tenho uma força aqui, ó, eu tenho uma força de tração nesse fio. Essa força de tração vai ser o que? Transmitida na corda toda até chegar o que? No outro ponto aqui. Então também tem uma força de tração aqui nessa parte do fio. Então eu estou segurando esse bloco com essa força F. Bom, quais são as forças que atuam no bloco? Eu tenho aqui o peso do bloco, apontado para onde? Para baixo, para o centro da Terra, que está equilibrando o que? A força de tração ou a força de tensão do fio. Como esse bloco está parado em equilíbrio ou em movimento retilíneo uniforme, o que acontece? A força resultante aqui é o que? Zero, primeira lei de Newton, certo? Bom, se a força resultante é zero, isso quer dizer o quê? Que a minha força de tração é igual a quem? O peso. Então quer dizer que a força de tração aqui é igual ao peso, sim. E a minha força de tração é quem? É a própria força que eu estou aplicando para segurar esse bloco aqui. Então, eu posso concluir o quê? Que a minha força F é igual ao peso. Logo, a força que eu aplico aqui é o próprio peso do bloco. Então, por exemplo, se o bloco tiver 100 newtons, eu tenho que aplicar uma força F de 100 newtons para eu o quê? Equilibrar esse bloco ou puxar com velocidade constante. Então, está aqui a nossa primeira relação aqui. Então, aqui, galera, nós temos a talha exponencial. Bom, o que acontece aqui, galera? Eu estou aplicando uma força F, igual eu fiz aqui, para eu equilibrar esse bloco, ok? Só que se você perceber, eu tenho uma roldana fixa, igual essa aqui, e tenho roldanas que nós chamamos de roldanas móveis. Por que é roldana móvel? Porque quando eu puxo esse fio, essas três roldanas, elas vão o quê? Também subir junto com o fio. Então elas são móveis. Então são elas que vão o quê? Ter uma que nós chamamos de uma facilidade para eu puxar esse bloco, que nós chamamos de vantagem mecânica. Aqui no caso do bloco na roldana simples, eu não tenho nenhuma vantagem mecânica, porque a própria força que eu faço aqui é o próprio peso do bloco. A única vantagem que eu tenho aqui é a maneira que eu estou puxando o bloco. Em vez de eu puxar o bloco, né, pegar o bloco e suspender ele, o que eu faço? Eu posso puxar ele, né, de uma maneira mais fácil. Agora aqui não, aqui eu vou ter uma vantagem mecânica. Então, vamos lá, vamos analisar o que a gente pode fazer. Bom, o meu bloco, que é a minha análise, certo? Então, toda essa parte aqui vai subir junto com o bloco. Então, o bloco, as roldanas, essa roldana aqui roxa, essa roldana amarela e essa roldana verde, né, que são as roldanas móveis, elas vão subir junto com o bloco. Então, a nossa análise vai ser o quê? O bloco e as roldanas móveis. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu estou puxando, né, ou estou segurando, puxando com movimento uniforme, ou segurando com a força F esse fio vermelho. Esse fio vermelho vai ser tracionado. Então, a gente vai tracionar esse fio. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar ele e vou tracionar este fio vermelho. Bom, esse fio vermelho, né, que está sendo tracionado, vai o quê? Essa tração vai pela extensão de todo o fio. Então, eu vou ter uma força de tração
aqui e vou ter uma força de tração aqui também. Vamos colocar uma tração aqui que eu vou chamar de tração azul, que é essa tração aqui, certo? Que é a força F, ok? Bom, se você perceber, esse fio verde, como essa roldana nossa está em equilíbrio, esse fio verde também vai ser tracionado. Então ele vai ser tracionado por essa força aqui, ó, T. Só que se você perceber, essa força T, ela está em equilíbrio com as duas forças lá do fio. Então, na verdade, aqui você tem, na verdade, é 2T. E aqui também, como é o mesmo fio, você vai ter o quê? Também 2T. Então, está equilibrando esses dois fios, T mais T, 2T. Agora, o fio amarelo aqui, o que vai acontecer com o fio amarelo? Nós temos o seguinte, esse fio amarelo, ele está o quê? Ele está em equilíbrio, essa parte dessa tração aqui, está sendo tracionado, tá vendo? Ó, esse fio amarelo está em equilíbrio com o quê? Com essa roldana aqui. E essa roldana você viu que tem o quê? 2T e 2T. Bom, 2T mais 2T dá quanto de equilíbrio? 4T. Então, eu tenho 4T aqui e tenho, né, no outro lado também 4T, porque está em equilíbrio. É o mesmo fio, esse fio amarelo, então 4T e 4T. Então, vamos recapitular aqui. Eu tenho uma força F, que é a própria tração do fio aqui nesse fio vermelho, e essa força F vai ser o quê? Vai ser transmitida o quê? Para essa roldana aqui, móvel, certo? Então, é T e T, que seriam o nosso F. Aqui, esta outra roldana, ela está em equilíbrio, ou seja, como aqui está em equilíbrio, quer dizer que 2T, o que? Se equilibra com o quê? Com essa tração. Então, 2T, então aqui é 2T. Então, se aqui é 2T, é o mesmo fio, então esse aqui também é 2T. O outro fio aqui se equilibra, que essa roldana também está, né, em equilíbrio com esses dois fios aqui, está em equilíbrio com esse fio aqui. O que acontece? Você está em equilíbrio, quer dizer que 2T mais 2T vai dar o quê? Uma tensão, uma tração de 4T. Como aqui é o mesmo fio, também tem 4T do outro lado. Então, o que a gente vai analisar agora? A gente vai analisar o quê? O bloco. O bloco, quais são as forças que atuam no bloco? O peso, né, apontado para o centro da Terra, para baixo, e essa força de tração aqui desse fio, certo? Só que essa força de tração também está em equilíbrio com quem? Com 4T. Então, como você tem 4T e 4T, então você tem quanto? 8T. Ah, Kelsey, então quer dizer o seguinte, essa força que eu estou fazendo aqui, 8T, é o F. Então, F é o próprio T que está aqui. Então seria que como se fosse F, F, 2F e 2F, 4F, 4F e 8F. Então eu posso concluir o seguinte, que 8F é igual ao quê? Ao peso, que está em equilíbrio. Logo, a minha força F é o peso sobre 8. Então, o que acontece aqui, galera? Isso aqui é uma vantagem mecânica. Quer dizer o quê? Eu tenho que aplicar uma força 8 vezes menor que o próprio peso do bloco. Então, por exemplo, se o bloco tiver 800 newtons, eu tenho que aplicar uma força de quanto? De 100 newtons, porque seria o quê? 8 vezes menor a força que eu estou aplicando aqui, certo? Então, a gente chama isso de vantagem mecânica. Eu estou fazendo um multiplicador de forças ou um divisor de esforço, aqui no caso na nossa talha exponencial. Então é simples, só você ir colocando as trações e equilibrando com as roldanas móveis, tá vendo? Se você tivesse uma outra roldana aqui, você faria o quê? 4T mais 4T seria o quê? 8T de um lado e 8T do outro, e assim por diante, beleza? Então, galera, aqui nós temos a talha diferencial e o moitão. Bom, vamos pegar pela talha diferencial primeiro, certo? Então, vou aplicar aqui uma força F, ok? E nessa força F, eu tenho o seguinte, essa força F ela vai o quê? Tracionar esse fio aqui verde, tá vendo? Todo esse fio verde. Então, eu vou tracionar esse fio verde. Então, eu vou tracionar esse fio verde aqui, ó, com a força
de tração, ou seja, a minha própria força F. E aí o que acontece? Todo esse sistema aqui, também essa parte que são essas duas roldanas móveis e essas duas roldanas fixas, essas duas roldanas móveis, quando eu puxar o fio, o que vai acontecer? Ela vai suspender o bloco que está aqui, né, conectado nessa barra com elas. Então, é essa parte aqui que eu vou analisar. Então, no caso, vai tracionar aqui, vou transmitir essa tração para essa parte do fio, que vou chamar de T. Vou também tracionar essa parte do fio, que é o mesmo fio, tá vendo? O fio verde, certo? Vai passar aqui, vou tracionar esse fio aqui, uma tração T, e também vou tracionar este fio aqui com a tração T, ok? Então aqui eu tenho T, T, T e T, tracionado esse fio verde. Só que aí, esse fio amarelo tem equilíbrio com essas duas trações, tá vendo? Da roldana. Então, se eu tenho duas trações lá, então quer dizer que esse fio aqui, eu vou ter uma tração 2T. E aqui também eu tenho duas trações que equilibra esse fio amarelo. Então, eu tenho uma tração também de 2T. Bom, aí quais são as forças que atuam no bloco? Bom, as forças que atuam no bloco é a força peso, apontado para o centro da Terra, para baixo, e essa força aqui de tração, que está equilibrando, certo? Os dois T's. Então, esses 2T mais 2T vai dar quanto? Vai dar 4T. Então, tem uma tração aqui de 4T equilibrando aqui o peso. Ah, Kelson, então quer dizer o seguinte, que como o T é o nosso F, eu posso falar o seguinte, eu posso falar então que 4T, que é o 4F, é igual ao peso. Logo, F é igual a P sobre 4. Aí eu tenho uma vantagem mecânica. Qual que é a minha vantagem mecânica? É que a força que eu exerço aqui é 4 vezes menor que o peso do bloco. Ou seja, se esse bloco tem um peso de 400 newtons, por exemplo, então eu simplesmente posso aplicar somente uma força de 100 newtons para poder equilibrar todo o sistema que seria o nosso bloco aqui. Então tá aí a nossa talha diferencial. Então, galera, aqui no caso do moitão, vocês viram aqui que eu tenho duas roldanas fixas por uma haste, né? Essas duas roldanas azuis aqui, e duas roldanas móveis também fixas entre elas, né? Então você tem as duas roldanas aqui verdes, né? Verde claro, que eu coloquei com verde claro para poder diferenciar das duas roldanas fixas, fixadas uma entre a outra com também uma haste. E pendurado um bloco, né? Um bloco aqui, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou exercer uma força F para o quê? Para equilibrar esse sistema, ou pelo menos puxar esse sistema com uma velocidade constante. Então, o que acontece aqui? Quando eu puxo aqui, eu vou ter o quê? Uma força de tração exercida na corda, no fio. Essa força de tração, ela passa por esse fio vermelho, tá vendo? Venho aqui, mesma coisa, tração nesse lado de cá, passo por esse lado, nos pontos aqui da minha roldana, da minha polia, tração aqui também, venho aqui, ó, aqui é uma roldana fixa, né? Vou pegar somente as roldanas móveis, né? Aqui eu tenho de novo, ó, a tração T, certo? E aqui também, no outro ponto, eu tenho a tração T aqui também, certo? Então, nas roldanas móveis, por que eu faço isso? Porque quando eu puxo o equilíbrio aqui, todo o sistema, tanto roldanas móveis como o bloco, que é o que a gente está analisando, né, vão o quê? Subir. Ou vão descer se eu, né, aliviar aqui a força. Beleza. Então, o que acontece? Eu tenho aqui T, T, T e T. E quais são as forças, galera, que atuam no bloco? As forças que atuam no bloco é o peso do bloco, apontado para o centro da Terra, e essa força aqui de tração nessa haste aqui. Bom, essa força de tração aqui nessa haste é qual? É estar equilibrando as 4 forças de tração que você tem aqui
né, no fio vermelho. Então eu tenho tração, 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 tenho o que? 4T. Então nesse caso aqui eu tenho 4T, que equilibra com quem? Com o meu peso. Logo eu posso falar o seguinte, que o 4T, que é a nossa força F, então tá aqui, ó, 4F é igual a quê? Ao peso do bloco. Logo, F é igual ao peso do bloco dividido por 4. Logo, eu posso falar o seguinte, que eu tenho uma vantagem mecânica o quê? De 4 vezes menor o peso, a força que eu estou exercendo para equilibrar esse bloco aí, ou pelo menos puxá-lo com a velocidade constante, com o movimento uniforme, retilíneo uniforme. Então, o que acontece, pessoal? Tanto a talha exponencial como a talha diferencial, o moitão, nós podemos falar que eles são o quê? Multiplicadores de força ou um divisor de esforço. Então aqui eu tenho 4 vezes menor esforço para poder puxar o bloco aqui também, e lá na nossa talha exponencial que a gente viu anteriormente era 8 vezes que nós tínhamos 3 roldanas móveis. Ok? Então se você for olhar aqui, galera, o que acontece aqui? Você viu que a gente não usou nenhum tipo de fórmula, a gente somente o que? Analisamos as trações nas roldanas o que? Móveis, onde está aplicada a força F. Então, galera, mais uma aula aí no canal Física. Bacana a aula, né, galera? Então, pessoal, não esqueça de ativar o sininho, compartilhar essa aula com outras pessoas e, galera, até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.